Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Capítulo 19, do 8 ao 20. O tema da mensagem que o Senhor colocou no nosso coração para compartilharmos com os irmãos nesta noite é Deus do extraordinário. Obrigada, irmã Nair. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como algum deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. E as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos do que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém, meus irmãos? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. O Senhor falou muito comigo esses últimos dias, que sempre que a gente é convidado para trazer a palavra do Senhor, a gente pede ao Senhor que nos dê orientação, que nos fale aquilo que Ele quer que nós possamos trazer aqui para a igreja, trazer para os irmãos. E uma palavra que falou muito forte no meu coração esses dias foi a palavra extraordinário, o extraordinário de Deus. E aí eu fui procurar no dicionário bíblico o significado da palavra extraordinário. Extraordinário, o significado da palavra é não comum, especial. E no dicionário comum, a palavra extraordinário tem o significado que foge do usual ou do previsto,
que não é ordinário, fora do comum. Então tudo aquilo que é fora do comum, tudo que é sobrenatural, é extraordinário. E hoje nós vamos falar do nosso Deus, o Deus do extraordinário. Nós lemos aqui no livro de Atos, o livro de Atos é da autoria de Lucas, e aqui no livro de Atos nós vemos relatados as 3 primeiras décadas da igreja primitiva, de 30 depois de Cristo a 63 depois de Cristo. E esse livro ele foi escrito por volta do ano 63 depois de Cristo. E nós lemos aqui nesta passagem que muitos, Paulo aqui estava operando maravilhas usado pelo Senhor. E os filhos, os 7 filhos do sacerdote lá, eles queriam também expulsar os demônios, eles queriam também fazer maravilhas, e eles começaram a expulsar os espíritos malignos no nome do Senhor Jesus. E aí os espíritos malignos falaram que Jesus eles conheciam, mas que eles não conheciam. Aqui nós vemos o extraordinário de Deus na vida do apóstolo Paulo, operando o extraordinário para que a palavra de Deus fosse pregada, para que o nome do Senhor fosse exaltado, para que a palavra do Senhor crescesse no meio daquele povo. O nome do Senhor foi exaltado através da vida de Paulo, magnificado. Quando as pessoas compreenderam que o poder do Senhor não estava disponível para qualquer pessoa, não estava disponível para o controle de qualquer pessoa, para qualquer pessoa manipular o poder de Deus, mas aqueles que estão no centro da vontade de Deus é que Deus usa. Não é qualquer pessoa, não é pelo cargo, não é pelo estudo, é a pessoa que se dispõe a estar fazendo a vontade do Senhor. Não interessa se a pessoa é culta, se a pessoa não é culta, se a pessoa estudou, se a pessoa não estudou. O que interessa para Deus é um coração quebrantado. É isso que o nosso Deus olha. E aqui, em toda a Bíblia, nós vemos revelado o extraordinário de Deus. Se nós pegarmos aqui de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver o extraordinário de Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos alguns versículos para a gente ver o extraordinário do nosso Deus. João, capítulo 11. Aí são versículos salteados, eu vou falando para os irmãos. João 11, 6. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Quando Jesus ficou sabendo que Lázaro, seu amigo, estava enfermo, ele ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Eu gostaria de ler com os irmãos o versículo 17. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Vamos ler também o versículo 20 e 21, do mesmo capítulo. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Vamos ler também o versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Vamos ler também o versículo 40 ao 44. Disse-lhe Jesus: não tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei
que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Ou seja, nós vimos aqui o extraordinário de Deus, aquilo que não era comum na vida de Lázaro. Se o Senhor Jesus tivesse ido assim que avisaram ele, como nós lemos ali, ele demorou 2 dias. E quando ele chegou lá, Lázaro já tinha sido sepultado há 4 dias. Então Deus operou o extraordinário ali, para a glória do nome do Senhor. Deus sempre opera o extraordinário. E nós vamos ver porque que o nosso Deus age dessa forma mais na frente. Eu gostaria de ler com os irmãos também Êxodo, capítulo 3, versículo do 1 ao 6. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para o Senhor. Ou seja, Deus se manifestou a Moisés através da sarça ardente, de uma forma extraordinária, para que Moisés pudesse ter a dimensão da grandeza de Deus. Eu quero ler com os irmãos também. Mesmo diante de toda a grandeza de Deus, mesmo diante do extraordinário de Deus, Moisés questionou ao Senhor. Vamos ler Êxodo capítulo 3, versículo 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus se apresentou a Moisés de uma forma extraordinária, mas mesmo assim Moisés interpelou o Senhor. Ele questionou o Senhor: quem sou eu, Senhor, para que chegue lá e fale aos filhos de Israel? Nós vamos ver também em Êxodo, capítulo 4, versículo 1, mais uma vez que Moisés falou com o Senhor, questionando ao Senhor. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E nós vamos ver também em Êxodo, capítulo 4, versículo do 10 ao 12. Moisés, ele era gago, ele tinha a língua pesada, e ele usou isso para falar com o Senhor da sua dificuldade. Quem sou eu, Senhor, para ir lá falar com o teu povo? Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem e nem de anteontem.
nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com tua boca, e te ensinareis o que há de falar. Nunca foi sobre nós. O nosso Deus é que determina. Ele usa cada um de nós para operar o seu extraordinário de acordo com a tua vontade, para que a glória seja de Deus. A glória não é nossa, a glória é do Senhor. Da mesma forma que Deus usou Paulo, nós vimos no Novo Testamento, Deus usou Moisés lá no Antigo Testamento para operar o extraordinário, para que todos saibam que a glória é de Deus. Vamos ler em Êxodo capítulo 4, versículo 13. Moisés, diante disso tudo, pediu a Deus que enviasse outra pessoa. Senhor, envia outra pessoa. Às vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente fica assim: Senhor, será que sou eu mesmo? Mas não é na nossa força, é na força de Deus. Porque nenhum de nós, na nossa própria força, a gente não consegue fazer nada, irmãos. De nós mesmos nós não podemos fazer nada, é na força de Deus. Ele, porém, disse: meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Moisés aqui pediu ao Senhor para enviar outra pessoa. Êxodo capítulo 6, eu gostaria de ler com os irmãos, versículo 28 ao 30. E Deus operou maravilhas através da vida de Moisés. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo: eu sou o Senhor. Fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que sou incircunciso de lábios, como, pois, Faraó me ouvirá? Moisés questionou a Deus mais uma vez, porque ele não se sentia capaz. Vamos ler também em Êxodo capítulo 7, versículo do 11 ao 13. Isso. E o Faraó também chamou os sábios e encantadores. E os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou a vara deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha falado. Deus orientou Moisés o que ele tinha que fazer, que ele tinha que pegar o seu cajado e lançar, e o seu cajado se transformaria numa serpente. E os magos, os encantadores do Faraó também fizeram a mesma coisa. Mas eles não conseguiram desfazer, ou seja, aquilo que Deus operou ali através da vida de Moisés, o extraordinário, é somente para aqueles que temem e amam a Deus. E Deus operou o extraordinário para que o nome do Senhor fosse exaltado diante do povo de Deus e diante do Faraó e diante de todo o Egito. Deus operou o extraordinário, irmãos, por causa da dureza dos corações. Não só do Faraó e dos egípcios, mas também dos israelitas. Por isso que Deus operou o extraordinário. E hoje em dia não está sendo diferente. Deus tem operado o seu extraordinário no meio do seu povo e no mundo que vivemos. E muitas pessoas, mesmo diante do extraordinário de Deus, não dobram seus joelhos ao Senhor e não reconhecem a grandeza do nosso Deus. Nós saímos de um período muito difícil para todos nós, que foi um período de pandemia. E mesmo assim,
Nós achamos que ia ser um momento que as pessoas iam se render ao Senhor, iam dobrar os seus joelhos. Quantas vezes nas mídias, na televisão, no YouTube, nós vimos pessoas dando a mão, se unindo ao redor dos hospitais e orando. Nós achamos que aquilo ali ia ser um divisor de águas. Mas passada a pior crise, o que as pessoas vieram? Vieram se prostrar frente a outros deuses. Nós vimos aí o carnaval, as pessoas escarnecendo o nome do Senhor, mesmo diante do extraordinário do Senhor. Aqueles que são do Senhor, que foram recolhidos, já estão com o Senhor. Mas olha quantos de nós estamos aqui porque Deus poupou a nossa vida, porque Deus teve misericórdia de nós e Deus tem plano de salvação para a nossa vida e para a nossa família. Nós experimentamos o extraordinário de Deus na nossa vida. Nós estamos hoje aqui reunidos adorando e louvando o nosso Deus. Mas quantas pessoas poderiam estar aqui louvando o nosso Deus porque tiveram a sua vida poupada, experimentaram o extraordinário de Deus, mas ao invés disso, elas se afastaram mais ainda da presença do Senhor. Deus tem operado o seu extraordinário através da história para que o povo reconheça a glória dele e dobre o seu joelho diante do nosso Deus. Mas não está sendo diferente. Deus operou aquelas maravilhas lá através de Moisés. Nós vamos ler aqui quantas pragas que o Senhor enviou para quebrantar o coração do faraó, para quebrantar o coração do povo de Deus. E mesmo assim, depois de ter recebido o melhor de Deus, eles ainda continuaram murmurando e reclamando. Eu gostaria de ler com os irmãos Êxodo capítulo 5, versículo 22 e 23. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizestes mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo. E de nenhuma sorte livraste o teu povo. Porque quando Deus mandou Moisés e seu irmão Arão ir lá falar com o Faraó, o que o Faraó fez? Esse povo está com tempo de sobra, então nós vamos intensificar os trabalhos deles. Eles agora vão ter que recolher a própria palha para fazer seus tijolos. Então o povo foi duramente castigado. E aí o povo começou a murmurar contra Moisés, mesmo diante dos sinais que Deus usou Moisés para fazer do extraordinário de Deus. O povo continuou reclamando. Vamos ler Êxodo capítulo 6, versículo do 1 ao 8, do 1 ao 9. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir, sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido, com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios.
E eu vos levarei à terra acerca da qual levantei minha mão, jurando que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Ou seja, Deus estava usando aqui Moisés para que Moisés operasse maravilhas, o extraordinário de Deus, para que o coração do povo de Deus fosse quebrantado, porque eles estavam com o coração duro devido à servidão, devido a tantos anos de escravidão, e Deus operou essas maravilhas. Foi Deus que endureceu o coração de Faraó para que o nome do Senhor fosse exaltado. Eu não vou ler versículo por versículo sobre as pragas que Deus enviou para quebrantar o coração do Faraó, mas eu vou enumerá-las aqui. A primeira praga foi transformar as águas do Nilo em sangue. A segunda praga, as rãs saíram do Nilo e invadiram todo o palácio. A terceira praga foi a do piolho, que era igual ao pó da terra e invadiu todo o território egípcio. A quarta praga foi a praga das moscas, enxames de moscas. A quinta praga foi a morte de todos os animais. Deus fazia distinção entre os rebanhos de Israel e dos egípcios, ou seja, todas as pragas que atingiam os egípcios não atingiam o povo de Deus, para que o nome do Senhor fosse exaltado. E Deus é que determinava o tempo, o término de cada praga, para que o faraó não pudesse falar que eram os magos dele que estavam realizando aqueles feitos. Então Deus operou esse extraordinário para que o seu nome fosse exaltado. Êxodo 9, versículo do 4 ao 6. Ao 6, 9, isso. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Ou seja, Deus fazia distinção dos egípcios e do seu povo. E Deus que determinou o tempo para que a glória fosse dada ao Senhor. A sexta praga foi tumores e úlceras. A sétima praga foi a chuva de pedras. E o que restou da chuva de pedras veio a oitava praga, que os gafanhotos comeram toda a plantação. A nona praga, trevas, 3 dias de densas trevas em todo o Egito. E a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. Vamos ler em Êxodo capítulo 12, versículo 12 e 13. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. O sangue que foi espalhado, que foi aspergido no umbral das portas do povo de Deus, aquele sangue ali representava o poder que eles criam em Deus, que eles acreditavam em Deus, e eles foram poupados, porque Deus, quando mandou
a praga da mortandade, ele não assolou o seu povo. Hoje nós somos lavados pelo sangue de Jesus, que nos resgatou e nos salvou, que nos livrou da morte. Esse sangue, no sangue do Senhor Jesus está todo o poder. Deus faz o extraordinário por causa da dureza dos nossos corações. Por isso que Deus teve que entregar seu Filho amado, porque não bastou o extraordinário que Deus operou lá no passado. O povo continuou com o coração duro. Por isso ele entregou o seu único Filho, que derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário para quebrantar os nossos corações, para nos resgatar, para nos salvar, para nos dar livre acesso ao coração de Deus. Irmãos, Deus falou profundamente comigo nessa mensagem, e se nós pararmos para pensar, tudo que o nosso Deus faz é extraordinário, é maravilhoso. A vida é extraordinária. Às vezes, tudo se torna comum na nossa vida, né? A gente levantar, a gente abrir o olho, a gente tomar um café, a gente andar, a gente se locomover, tudo isso para nós se tornou normal, automático. E às vezes a gente deixa de valorizar o extraordinário de Deus na nossa vida. As pessoas que tornam comum o que não é. O semestre passado, eu tive uma disciplina de anatomia. Eu não vou saber explicar agora, eu não lembro mais, para explicar para os irmãos detalhe por detalhe. Mas quando eu tive aquela aula ali com aquela professora, durante todo o semestre, eu pude ver a grandeza de Deus, a perfeição de Deus. Você já parou para pensar que aí dentro do teu peito tem um coração que bombeia o sangue, e ele é perfeito. Ele faz a troca do sangue pobre em oxigênio, leva para os pulmões, através dos átrios, ventrículos, faz essa troca. Depois ele pega o sangue oxigenado e leva para todo o teu organismo. Você já parou para pensar como que o nosso Deus é extraordinário? Mas a gente levanta todas as manhãs e a gente não se dá conta do que tem dentro de nós. É o extraordinário de Deus. Eu até pedi o irmão Jonatas para baixar esse vídeo aqui, é um trechinho à toa, só assim para a gente ver olha com a grandeza do nosso Deus, olha o nosso coração que está aí dentro do seu peito. Irmãos, o nosso coração, ele está aqui dentro pulsando, bombeando o sangue, levando vida para o nosso corpo. Esse é o nosso Deus. Os nossos ossos, as nossas juntas, as nossas veias, as nossas artérias, né? Nós temos aqui o sistema urinário, nós temos o sistema cardiovascular, é uma infinidade aqui dentro de nós. O extraordinário de Deus está dentro de nós. Só que as pessoas ficam esperando ver o extraordinário de Deus, ver revelação, ver o homem com a visão de raio-x, a unção do riso. As pessoas estão correndo atrás de revelações. Irmãos, quer revelação de Deus? Está aqui, ó. Quer revelação de Deus? Está dentro de cada um de nós. Se você tiver a curiosidade, quando você estiver em casa, coloca lá no YouTube como que funciona o nosso organismo, como que Deus age, como que corre o sangue dentro do nosso organismo, como que funciona o nosso cérebro. O nosso Deus é tremendo. Nós experimentamos o extraordinário de Deus todos os dias na nossa vida, mas tem fogos de artifícios, moveres sobrenaturais para poder acreditar em Deus. E eu te digo que mesmo que isso aconteça, e o nosso Deus pode fazer todas as coisas, muitas pessoas ainda vão continuar com o coração
endurecido. Irmãos, eu estava observando, eu estava caminhando e Deus foi falando comigo no momento que eu estava caminhando. As pessoas, vocês já viram alguém aprisionar, né? Eu sei que prender pássaros é crime, tem aqueles pássaros que são permitidos, que tem a anilha que fala, né? Mas vocês já viram alguém prender pardal? Ninguém prende pardal, ninguém valoriza, né? Agora, aqueles pássaros, quanto mais colorido, quanto mais exóticos, as pessoas querem. As pessoas só conseguem ver o extraordinário em coisas muito grandes. Mas em tudo está a grandiosidade do nosso Deus, naquele pequeno pardal que ninguém valoriza, que ninguém dá nada por ele, e glória a Deus por isso, que aí ele anda solto por aí, ninguém quer prender ele, ninguém quer pegar ele. Mas irmãos, tudo é o extraordinário de Deus. Eu me lembrei aqui, já vou encerrar, eu me lembrei da pregação do pastor Leandro. Deus usou o pastor Leandro aqui um dia para falar. Às vezes Deus manda uma pessoa para nos abençoar. E às vezes a gente fala assim, não precisa não. Deus às vezes está usando a pessoa para te abençoar e você fica todo constrangido. Desse dia para cá, a pessoa chegou perto de mim, quer me abençoar de alguma forma, eu falo amém, amém, eu recebo em nome do Senhor Jesus. Por que Deus me trouxe isso à memória? Porque às vezes a gente está esperando uma faixa, um cartaz falando, aqui está o mover de Deus. Mas Deus opera o tempo todo o seu extraordinário na nossa vida. Eu me lembrei de uma ilustração que eu falei com os meninos na escola bíblica uma vez. Numa cidadezinha, houve uma enchente. E esse homem subiu no telhado da sua casa e ficou clamando ao Senhor por socorro. E chegou um helicóptero para socorrer esse homem, mas esse homem recusou ser salvo pelo helicóptero. Por quê? Porque eu acho que ele estava esperando o próprio Deus vir socorrê-lo. Deus operou o extraordinário mandando aquele helicóptero, mas ele estava esperando algo grandioso, um anúncio, uma placa falando, sou eu, meu servo. Eu acho que ele queria que Deus falasse com ele, sou eu estou aqui, que o próprio Deus descesse e operasse ali e tirasse ele daquele telhado. Porque ele não reconheceu o extraordinário de Deus naquele helicóptero que foi enviado para socorrer ele. Irmãos, a gratidão é que nos impede de cair. Enquanto nós formos gratos a Deus, eu não esqueço quando o pastor Daniel falou isso, é a gratidão que nós temos a Deus que nos impede de cair. Nós devemos ser gratos pelo extraordinário de Deus nas nossas vidas, pelo café que nós temos para tomar de manhã cedo, por andarmos, por respirarmos. Mas até isso, irmãos, quando está tudo bem na nossa vida, a gente não valoriza o extraordinário de Deus. Só quando uma pessoa cai num leito de hospital, que tem que se alimentar por uma sonda. Eu lembro que quando minha mãe estava hospitalizada, ela queria água. Eu tinha que pegar uma gaze, molhar na água e passar na língua dela. Hoje, às vezes, nós temos aqui essa maravilha do Senhor e nós não valorizamos. Quantas vezes a gente entra em casa, eu estou falando por mim mesma. Nós temos lá o nosso arroz, nós temos o nosso feijão, nós temos a nossa verdura. Às vezes a gente abre a geladeira e fala assim, nossa, não tem nada para comer. Nós temos sim, é o extraordinário de Deus na nossa vida todos os dias. Mas aí a pessoa está esperando o quê? Um salmão, está esperando uma coisa e deixa de valorizar aquilo que Deus tem nos proporcionado todos os dias. Irmãos, quando não se tem nada, aquilo que nós temos é muito. Quantas pessoas que dariam tudo para ter aquele arroz, aquele feijão que nós temos lá no nosso armário. Hoje, nós podemos estar aqui na igreja, assistir uma pregação no YouTube, nos reunirmos aqui. Tudo aqui que parece comum e que as pessoas não valorizam. Mas um dia, quando o Senhor vier buscar a sua igreja e nos levar daqui, aqueles que ficarem vão ver o quanto era extraordinário poder sair da nossa casa e estar aqui louvando ao Senhor. Nós devemos tudo o que temos ao Senhor. Nós devemos ver
tudo que o nosso Deus criou como realmente extraordinário. O poder enxergar, o poder andar, o poder respirar, o poder alimentar, o poder ir e vir. Irmãos, que coisa maravilhosa é poder ir e vir. Você não está preso num leito de hospital, você pode se locomover, você pode ir e voltar, e muitas das vezes nós não valorizamos porque nós nos acostumamos, nos tornou normal essas coisas. Nós não podemos deixar o extraordinário de Deus se tornar comum na nossa vida. Eu gostaria, para encerrar aqui com os irmãos, estar lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 ao 18. Aí em 1 Tessalonicenses capítulo 5, depois os irmãos meditem em casa, aí está as orientações do Senhor para como nós mantermos o fogo do Espírito Santo aceso na nossa vida. Mas eu quero ler com os irmãos versículo 17 e 18. Orai sem cessar, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos, render graças ao Senhor o tempo todo. Levantou de manhã, dá graças ao Senhor por mais uma noite de sono, por termos amanhecido todos. Eu sempre agradeço ao Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, porque nós amanhecemos, porque nós acordamos, Senhor. Ser grato a Deus. Acordar também pela manhã é o extraordinário de Deus. Só que as pessoas estão esperando algo fora do comum. Quantas pessoas dormem e não acordam? Então, quando a gente acorda de manhã, é o extraordinário de Deus. O povo que saiu do Egito com Moisés, eles experimentaram todas aquelas maravilhas do Senhor. Deus abriu o mar vermelho para o seu povo passar a seco. E o exército do faraó que veio atrás foi afogado pelas águas do mar. E quando chegou no deserto, aquele povo esqueceu do extraordinário de Deus e começou a murmurar, a reclamar. Que nós não deixemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário se tornar comum na nossa vida. O sacrifício de Jesus por cada um de nós é extraordinário. Que nós não deixemos tornar comum o sacrifício de Jesus. Essa palavra que o Senhor me deu nesta noite. Foi extraordinário o que Jesus fez por nós e o que Ele está fazendo